Boa tarde, nosso quarto episódio hoje da nossa série Poder Libertador da Organização. Eu já vou fixando o nosso tema aqui. Hoje vamos falar sobre o quarto pilar da riqueza e o assunto é relacionamentos, bons relacionamentos. Boa tarde para todo mundo, vamos entrando, chegando. O assunto hoje é muito gostoso, é um assunto que eu gosto bastante de falar. Oi, Lê, tudo bom? Fechando, né, os 4 pilares. Semana que vem tem o fechamento da série, mas hoje a gente fecha os 4 pilares. Falamos aí sobre liberdade, tempo, saúde e hoje então vamos falar sobre relacionamentos, o 4º pilar da verdadeira riqueza. Boa tarde, meninas, Aline, Camila, Ana Lu, Silvia, Adriana, Rosane, vamos entrando. Boa tarde para todo mundo. Já peguem aí seu papel, sua caneta para vocês anotarem. O assunto de hoje é muito interessante, muito transformador quando a gente coloca em prática. Eu vou trazer 6 passos aqui, 3 eu vou só pincelar e outros 3 eu vou aprofundar um pouquinho, porque tem tudo a ver com relacionamentos. Eu não poderia falar desse assunto sem falar nesses hábitos aqui. Então, já vão chegando aí e peguem caneta e papel para vocês anotarem, tá bom? Se você, de alguma forma, já conhece esse assunto, já viu alguma live minha sobre isso, apesar de que faz até tempo que eu não falo sobre isso, assista novamente, tá? Conteúdo repetido é conteúdo retido, é importante a gente estar sempre em contato com esse tipo de conteúdo para que a gente, de fato, seja intencional em colocar em prática, né? Eu mesmo venho há anos tentando colocar em prática tudo isso e ainda venho me aprimorando, né? Falta uma boa caminhada aí para trazer isso como um hábito, como algo automático na minha vida. Beleza? Então, gente, hoje construindo relacionamentos bem-sucedidos, né? Bons relacionamentos, é um dos pilares da verdadeira riqueza. Eu não sei, mas a minha impressora estava funcionando sozinha aqui. Eu não sei, mas eu pelo menos não nasci para viver sozinho. Eu acredito que ninguém nasceu, né? O nosso Deus é um Deus relacional, começando por ser trino, né? Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um Deus relacional e Ele quer que nós nos relacionemos. E por isso a palavra de Deus fala tanto, né, sobre o amor como o maior dos mandamentos, né? Amar o próximo aí. E na nossa vida nós temos relacionamentos, alguns mais íntimos, alguns menos, mas nós precisamos ser intencionais em cultivar bons relacionamentos, certo? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mirelle, o que relacionamento tem a ver com organização? Quando nós não temos bons relacionamentos, é difícil com que nos organizemos, certo? Porque a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos ficam caóticos. Nós precisamos nos relacionar bem com os nossos, principalmente, né? Para que a gente consiga, então, se organizar. Os nossos relacionamentos são reflexo de quem nós somos, né? Os meus relacionamentos são reflexos de quem eu sou. E se você está ouvindo isso agora e talvez não concorde, fica aqui que você vai entender o porquê eu tô falando isso. E às vezes isso é algo forte de ouvir, né? Ai, Mirelle, como assim? Né? Eu tenho relacionamentos bem conturbados aqui no meu casamento, com os meus filhos, com, sei lá, os meus colegas de trabalho, com o meu chefe, né? Sim, os nossos relacionamentos são reflexo de quem a gente está, não de quem a gente é, né? Mas de quem a gente está no momento, e por isso é algo tão importante, é um pilar aí da verdadeira riqueza, certo? Lembrando que nesses 4 pilares da verdadeira riqueza não entra o financeiro, por incrível que pareça, né? Porque de nada adianta a gente ter muito dinheiro e não ter tempo, e não ter saúde, e não ter liberdade, né? E não ter bons relacionamentos. Então, esses são os 4 pilares que a gente vai estar vendo, né, nessa série. Hoje a gente fecha, não a série, mas os 4 pilares. Semana que vem a gente vai fazer um grande fechamento aqui de resumo e de tira dúvidas. Boa tarde, Carla, tudo bem? Então, gente, pegaram aí sua aguinha, seu cafezinho, caneta e papel? Vamos lá, então, construindo relacionamentos bem-sucedidos. Eu queria começar agora propriamente o conteúdo, né, dizendo que o relacionamento ou os relacionamentos que você tem valor. A gente olha muitas vezes
pro relacionamento das outras pessoas e tira aquilo como algo ideal e acha que o nosso é péssimo, né? O casamento da outra pessoa, a maternidade, a maternagem da outra pessoa, o relacionamento de amizade da outra pessoa, e a gente acaba desvalorizando aquilo que temos. O que você tem, o seu casamento, a sua maternidade aí, o seu círculo de amigos, né, de família tem valor, e é importante que a gente entenda e seja intencional em lembrar disso, porque é aquela história, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? O casamento do outro é sempre melhor, o relacionamento do outro é sempre melhor. E lembra, quando eu falo disso, lembra que a gente só enxerga palco, né? A gente não enxerga bastidor, e é muito injusto nós compararmos o nosso bastidor, que a gente conhece, que a gente vê os perrengues, que a gente tá ali na lida do dia, né, com o palco de outra pessoa, né? Então valorize o que você tem, começando esse assunto por isso, né? O que você tem valor, o que nós temos tem valor, certo? E então, partindo disso, é importante dizer que para que nós tenhamos relacionamentos saudáveis, nós precisamos estar saudáveis. Certo? Para que eu tenha um casamento saudável, eu preciso primeiro estar saudável. Para que eu tenha uma maternidade saudável, eu preciso estar saudável. Para que eu tenha um vínculo de amigos, né? Um círculo de amigos, desculpa, saudável, eu preciso estar saudável. Porque senão os relacionamentos, como eu falei, eles são reflexo de quem eu estou. Os meus relacionamentos não serão saudáveis se eu não estiver saudável. Certo? E daí eu não poderia deixar de trazer para vocês os 7 hábitos aqui das pessoas altamente eficazes. Quem me acompanha há alguns anos já ouviu eu falando sobre isso, mas esse é baseado num livro, né, de Stephen Covey, e esse é um tema que talvez eu leia esse livro 35 vezes. Obrigada, amor. Talvez eu leia esse livro 35 vezes, eu fale sobre isso diariamente, e mesmo assim é um desafio, porque é algo que, quando implementado, nós nos tornamos pessoas muito, muito evoluídas, digamos assim, né? De muito valor, porque são hábitos muito especiais, muito valorosos mesmo, que a gente pode implementar na nossa vida. Então esse conteúdo, mesmo que repetido, é sempre maravilhoso revisar, né? É sempre maravilhoso revisitar todos eles. E o que são esses 7 hábitos, né? Na verdade, hoje eu vou trazer 6, pincelar 3 e falar de outros 3 de forma mais profunda. Mas por quê? Vocês vão entender que desses 6 primeiros hábitos, né, o 7º a gente falou na semana passada, que é cuidar de si mesmo, né? Afinar o instrumento, cuidar da máquina que faz tudo funcionar, né? Cuidar de si, investir em si, na sua saúde integral, né? Física, emocional, social e espiritual. Física, emocional, mental e espiritual, como a máquina que faz todo o resto funcionar, né, que dá o bom andamento da casa aí. E hoje, então, nós vamos falar dos 6 primeiros hábitos desse livro maravilhoso, que é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Os 3 primeiros eu só vou pincelar, porque os 3 primeiros, eles dizem respeito a vitórias particulares. Quando eu implemento esses hábitos, eu mesmo saio ganhando, né? E os próximos 3, né, que seria o hábito 4, 5 e 6, eles dizem respeito a vitórias interpessoais, né, vitórias relacionais aí. E por isso eu quero trazer hoje isso aqui para mudar os seus relacionamentos aí. Começando sempre por quem? Por mim mesmo, né, por você, porque os seus relacionamentos são reflexo de quem você está no momento. Gente, tá rápido? Vocês estão conseguindo anotar? Vocês vão anotar agora, tá? Eu falo super rápido, né, mas como eu me propus a fazer mini lives aqui, eu não quero esticar, sabe? Eu quero dar o recado em 30 minutos, certo? 30, 35 minutos aí, porque é o tempo que você consegue ficar com a atenção focada aqui. Então, eu quero, antes de começar a falar sobre esses 6 hábitos, eu quero pedir 2 coisas pra você. Primeiro, que você separe esses 30 minutinhos de atenção focada, porque eu sei do que eu tô falando. Eu sei que se você
é pegar esse conteúdo, reter esse conteúdo e colocar em prática esse conteúdo, os seus relacionamentos podem ser transformados, tá? Em primeiro lugar é isso. E segundo, porque eu quero que você agora compartilhe essa live de verdade, sabe? Isso me ajuda sim, mas eu quero que você abençoe outras pessoas, com mais pessoas, porque esse conteúdo é transformador. Então clica no aviãozinho ali embaixo e manda para as mulheres, para as primeiras mulheres aí da sua lista, porque eu tenho certeza que vai abençoar a vida delas. Casamento, maternidade, seu vínculo de amigos aí, né? Seu círculo de amigos, seus colegas de trabalho, vai abençoar os seus relacionamentos. Então manda para mais mulheres, vão chamar a mulherada para cá. Beleza? Então vamos lá, começando pelos 3 primeiros hábitos, que são hábitos de vitórias particulares que você pode implementar na sua vida, certo? Para que você saia ganhando, todo mundo ao seu redor acabe ganhando também de uma forma ou de outra, porque você vai estar saudável. O primeiro hábito é a proatividade, né? O que é ser proativa? É muito além de tomar a iniciativa. Ser proativa é assumir a responsabilidade pelas coisas que acontecem na sua vida. E se todo mundo fizer isso, no seu individual, o mundo seria um mundo bem mais fácil de se viver, né? A culpa, quando eu chego atrasada no meu trabalho, não é do trânsito, a culpa é minha que não saí 15 minutos antes, né? A culpa quando eu fico doente, não é do universo, né? Não é de Deus que me permitiu ter aquela doença, é porque eu não cuidei da minha saúde enquanto ela era importante, enquanto aquilo não se tornou urgente, né? É trazer a responsabilidade para si. A culpa, talvez, do meu negócio não estar indo bem não é da crise, porque todo mundo está vivendo uma crise, talvez, né? A crise chega para todo mundo, mas tem negócios que voam, tem negócios que decolam e outros não. A culpa é minha que talvez não consegui estudar e dedicar tempo e energia suficiente ali para fazer o meu negócio decolar. Ah, Mirelle, mas você não conhece a minha realidade. Então, as desculpas é algo que não fazem parte aí da proatividade, certo? Existem sim, ontem eu estava numa reunião com uma pessoa com uma realidade extremamente difícil, né, desafiadora aí, existem sim circunstâncias difíceis e realidades desafiadoras, mas aquilo que você plantar, você vai colher, né? Então, o primeiro hábito aí de implantar é a proatividade. A culpa ou o mérito por aquilo que acontece com você é seu, não é de ninguém, não é do seu colega, não é do seu chefe, não é do seu marido, certo? A culpa ou o mérito, a responsabilidade é sua. Esse é o primeiro hábito que eu só vou pincelar aqui. O segundo hábito é ter um objetivo em mente, saiba onde você quer chegar, né? Não fique vivendo, acordando e dormindo no automático, né? A vida não é só acordar, dormir e pagar boleto. A gente tem que ter objetivos na vida, né? Objetivos nas áreas da nossa vida, objetivos na sua maternidade, objetivos no seu casamento, objetivos em trabalhar com o que você trabalha, né? Propósito, planos em relação à sua saúde, em relação às suas finanças, em relação às áreas aí de responsabilidade da sua vida. Tenha um objetivo em mente, porque para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, já dizia o gato lá de Alice no País das Maravilhas, certo? E o terceiro hábito importantíssimo de vitória particular é primeiro o mais importante. Faça primeiro o mais importante. E o que é importante, muitas vezes, é difícil de ser feito, nos suga uma energia tremenda, né? A gente fica procrastinando, por exemplo, a nossa saúde, como eu falei, a gente deixa de cuidar da nossa saúde porque ela é importante, porém não é urgente. Eu não estou doente agora, então eu vou empurrando com a barriga, mas faça primeiro o mais importante. E aqui eu sempre trago uma pergunta que as pessoas acabam quando pensam na resposta dessa pergunta, acaba dando uma dorzinha, sabe? Lá na alma, que é assim, o que você poderia estar fazendo que não... Desculpa. O que você deveria estar fazendo que não está e que se fizesse de maneira constante te levaria a um resultado diferente, a um resultado extraordinário, né? Você sabe a resposta dessa pergunta? O que você poderia estar fazendo que não está e que se fizesse de maneira constante te levaria a resultados diferentes, a resultados extraordinários, né? Eu sei, eu tenho mais de uma resposta para isso, né? Você sabe qual é a resposta dessa pergunta na sua vida? Faça primeiro o mais importante, tá certo? Esses 3 hábitos eu só queria pincelar para que você entenda que os seus relacionamentos são reflexo de quem você está no momento. Então, você precisa ser proativa. Tem um relacionamento que tá ruim aí, a responsabilidade por ele é sua. Ah, Mirelle, mas a outra pessoa tem parte nisso. Se ela pensar da mesma forma, as coisas vão fazer sentido, certo? Se todo mundo entender a sua parte, a sua responsabilidade, como eu falei, o mundo vai ser um mundo muito mais fácil de se viver.
ok? Então, proatividade. Segundo, tenha um objetivo em mente, tenha objetivos. Quando a gente chegou aqui na cidade que a gente mora hoje, há 1 ano e meio atrás, meu marido falou, meu objetivo ao final de 2022 é ter 4 casais de amigos, né? Ser intencional em ter 4 casais de amigos, né? Tem um plano, tem um objetivo em mente, tem um propósito, né? E quando chegou ao final do ano, eu falei pra ele, finalizamos 2022 com um saldo positivo, né? Temos mais de 4 casais, aí, 4 famílias aqui na região onde a gente mora, de amigos, de pessoas especiais, assim. Então, tem objetivos, né? Não só nessa área, mas em todas as áreas da sua vida. E o terceiro, faça primeiro o mais importante. Mais importante, como eu falei, às vezes é estudar algo muito importante, aí até a louça da pia se torna mais interessante, né? Até a roupa que tá para lavar lá se torna mais interessante, porque você tem preguiça de sentar e fazer o que é importante no momento. Fechado aqui os 3 primeiros hábitos de vitórias particulares, de vitórias pessoais. Então agora eu vou pro conteúdo de fato dessa live que tem a ver com relacionamentos, tá certo? Mas lembra da proatividade. Esses próximos 3 hábitos que eu vou pincelar aqui é para que os seus relacionamentos mudem a partir da sua mudança. Eu não quero que você saia daqui e vá cobrar do seu marido esses 3 hábitos. Você pode compartilhar com ele sim, né? Como eu falei, compartilha essa live para que mais pessoas sejam abençoadas, que esse conteúdo é muito rico. Mas a ideia é que você comece a mudança em você, tá certo? Não é para cobrar do amigo. Não é para cobrar da amiga, do marido, do filho, certo? É começar a mudança em você e você vai ver o outro refletir mudanças aí também, tá? Então vamos lá. O primeiro hábito de mudança relacional, né, interpessoal, pense ganha-ganha. O que é isso, Mirelle? Pelo amor de Deus. Pensar ganha-ganha é entender que todos podem vencer, todos podem ganhar. Existem alguns tipos de relacionamento. Existe o relacionamento perde-perde, que é aquele assim, ó. Ah, se eu não vou, ninguém vai. Vou acabar com o programa, porque se eu não vou, ninguém vai. Ah, se eu não vou bem na prova, ninguém pode ir. Vou fazer barulho aqui de bombom, né, pra ninguém se concentrar. Ah, se eu não posso, ninguém pode. Sabe aquela história de quando você tem um recém-nascido em casa, que muita gente faz? Ah, eu posso até não dormir de madrugada, mas meu marido também não vai. Gente, que santa ignorância é essa? Santa nada, né? Que ignorância é essa? Se você não está dormindo, deixa o outro descansar para que depois o outro te ajude quando você for descansar. Enfim, perde-perde, né? Tem o relacionamento também, perde-ganha, que é aquele que eu perco pro outro ganhar. Por exemplo, sempre falo isso. Esse relacionamento acontece muito em relacionamentos de hierarquia. Por exemplo, eu vou no médico, né, e fico lá 3 horas na sala de espera, porque o bonito, ele tem que cumprir o horário dele lá, então não interessa se ele vai atrasar ou não. Eu perco todos os meus compromissos, eu atraso tudo que eu tinha que fazer, eu fico 3 horas esperando, porque o bonito chegou atrasado e começou a atender o primeiro paciente dele 2 horas depois. Eu estou perdendo e o outro está ganhando. Eu tenho que me submeter por causa da hierarquia. Eu estou precisando de um médico. Certo? É um relacionamento perde-ganha. Eu estou perdendo e o outro está ganhando. Péssimo também. O outro relacionamento é o relacionamento padrão do brasileiro. É o relacionamento ganha-perde. Eu ganho e o outro perde. Eu furo a fila, eu tranco o cruzamento, eu guardo lugar pra amiguinha bonitinha que ficou se arrumando em casa, enquanto o que chegou cedo não pode sentar na cadeira ali porque eu tô guardando meu lugar. Eu levanto pra enxergar o meu filho lá na apresentação dele e tá com a visão de todo mundo que tá atrás. Eu não tô nem aí pro outro, entendeu? É o relacionamento padrão do brasileiro. Quando estourou a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo foi comprar papel higiênico. O que aconteceu? Faltou papel higiênico nos mercados. Todo mundo abasteceu todos os carros que tinha em casa com gasolina. O que aconteceu? Faltou combustível nos postos de gasolina. Relacionamento ganha-perde. O que importa é eu me satisfazer. O que importa é eu ganhar e o outro, eu não tô nem aí. O que importa é eu sair vencendo de um relacionamento, de uma discussão, no meu casamento, na minha maternidade. O que importa é eu descansar, é eu dormir mais. Sabe? Relacionamento ganha-perde, o relacionamento padrão do brasileiro. Vocês enxergam situações assim no dia a dia de vocês? Porque eu enxergo o tempo inteiro, gente. É o tempo inteiro. O bonito que fura a fila, o bonito que não dá lugar pra senhora, ou pra gestante, ou pro, sei lá quem, pro deficiente sentar, né, dentro de um ônibus. O bonito que vai pelo acostamento, porque não quer esperar o engarrafamento, né?
A gente vê situações dessas todos os dias. Relacionamento ganha, perde. Tá fazendo sentido? E o relacionamento que eu tô trazendo aqui pra vocês, que é o relacionamento que faz muita diferença, é o relacionamento ganha-ganha, que é o primeiro hábito de vitória interpessoal. Eu ganho, mas eu quero que o outro também ganhe. Quando eu estou aqui vendendo um curso, por exemplo, quando as inscrições do meu curso estão abertas lá, eu estou ganhando sim, porque é o meu trabalho, mas eu quero que a minha aluna ganhe e tenha resultados com o meu curso. Relacionamento ganha-ganha. Eu não vou vender um produto ruim, eu vou vender um produto bom. Que mais? Sei lá, faltou, tá em falta combustível, né? Tá com pouco aí nos postos. Eu vou lá, eu não vou encher o meu tanque, eu vou botar um pouquinho, porque eu tenho que entender que os outros podem ganhar também, certo? É entender que todos podem ganhar, que eu ganhando, o outro não precisa necessariamente perder, o outro pode ganhar também, sabe? Relacionamentos de negócios deveriam ser ganha-ganha, dentro de um casamento é ganha-ganha, não é a minha vontade que prevalece. Nós dois podemos sair ganhando, certo? É benefício mútuo. Então, gente, ganha-perde, como eu falei, é a mentalidade mais comum aí do brasileiro, né? Eu ganho, eu não tô nem aí pro outro. Perde-ganha, geralmente, é um relacionamento de hierarquia. Eu tenho que esperar o médico me atender quando o bonito quiser. Eu vou no serviço público, aí o outro não tá nem aí, porque ele tem horário pra sair, pra entrar. Então ele fica lá batendo papo enquanto eu tô na fila esperando, certo? Relacionamento perde-ganha. Relacionamento perde-perde, se eu não posso, ninguém pode, todo mundo sai perdendo, né? E o que a gente precisa implementar na nossa vida é o relacionamento ganha-ganha. Eu quero ganhar, mas eu quero que o outro também ganhe. Todos podem vencer, tá certo? Esse é o primeiro hábito que vai transformar os seus relacionamentos. Que vitória há em você ganhar uma discussão do seu cônjuge, se vocês jogam no mesmo time, se vocês estão caminhando para o mesmo propósito, se vocês assumiram um casamento, certo? Que vitória há eu ganhar uma discussão das minhas filhas, dos meus filhos. Mirelle, mas eu sou mãe. Sim, mas não precisa discutir. Você pode colocar as suas regras com a autoridade que você tem, mas eles não precisam perder, né? Pelo contrário, quando eles obedecem, eles saem ganhando, porque eles estão aprendendo valores aí pra vida, né? Relacionamento ganha-ganha, tá certo? Primeiro hábito interpessoal que precisa ser implementado se você quer relacionamentos saudáveis. Tá fazendo sentido? Vocês estão muito quietos também, né? Eu tô falando super rápido. Segundo hábito para ser implementado quando a gente quer relacionamentos saudáveis. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. E aquela pessoa que a gente está discutindo e em vez dela estar prestando atenção no que a gente está falando, ela está elaborando a resposta já. Gente, eu tô falando porque eu sou assim, tá? Eu era mais, estou melhorando, sou intencional na minha vida diariamente em relação a isso. Por isso que eu falei que isso não é assistir hoje essa aula, amanhã eu vou estar mudada. Não. Você adquiriu conhecimento, agora você vai trabalhar e ser intencional para que isso seja realidade na sua vida, né? Mas é primeiro compreender para depois ser compreendida. Ouça com atenção. Isso é treino, nós não fomos ensinadas a ouvir. Compreenda primeiro, sem julgamentos, para depois você responder àquela pessoa, sabe? Ouvir antes de falar. A Bíblia fala que nós precisamos ser prontos para ouvir. Tardios para falar e tardio para se irar. A pessoa está discutindo contigo, presta atenção no que ela está falando. Mas eu não gosto. Ok, mas presta atenção. A Bíblia também fala, tem um versículo que diz que até um tolo se passa por sábio quando fica quieto, né? Presta atenção no que a pessoa está falando, vê se ela não tem uma pontinha de razão, vê se não existem coisas que ela está falando ali que são reais e que você pode de fato mudar. Ok? Depois disso, você analisa o que ela falou. Daí você vai, de fato, responder a pessoa. Esse tempo de você analisar é um tempo de você acalmar os ânimos, né? O tempo de você não responder de cabeça quente, responder bobagem que depois você vai se arrepender. Procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Gente, se a gente fizesse na nossa vida, os nossos relacionamentos seriam tão mais fáceis. Como a gente tem a resposta sempre pronta, né? Como nós somos reativos, como a pessoa bateu, a gente já bate de volta, né? E a Bíblia fala tanto sobre isso. Cala um pouquinho, espera um pouquinho para depois você responder. E isso não é fácil,
tá? Como eu falei, eu sou uma pessoa extremamente reativa e tenho trabalhado isso nos últimos anos da minha vida. Mas é um treino, é uma habilidade aprendida. E isso, conforme você for trabalhando, uma hora você está bem melhor, uma hora você está boa, certo? Me fala aí de 0 a 10 quanto sentido tá fazendo, porque vocês estão muito quietinhas, eu quero saber se vocês estão conseguindo pegar esse conteúdo e entender dentro da realidade dos relacionamentos de vocês, certo? Mirelle, mas geralmente eu que tenho a razão, não é meu marido, de qualquer forma escuta. Talvez você nunca parou para escutar e nunca conseguiu trabalhar certas coisas que a pessoa falou porque sempre respondeu antes de ouvir tudo que tinha para falar. As brigas às vezes se acendem aí, né? Porque você não consegue parar para ouvir. Fazendo pipocas e ouvindo você. Ai, a Mel, ela faz pipoca, gente, gourmet, maravilhosa. Tá fazendo sentido, 10 fazendo muito sentido. Ai, que bom, gente, vocês ficam quietas, eu gosto que interajam comigo. Eu não sei se vocês estão entendendo, se tá tudo muito confuso, se não tem nada a ver com a realidade de vocês, tá? Falem de vez em quando, me deem um apoio moral aí, que bom que tá fazendo sentido. Eu fico feliz por isso, porque esse conteúdo, a primeira vez que eu... meu marido que me trouxe esse conteúdo, né? Eduardo é uma pessoa muito mais evoluída do que eu, né? Então de vez em quando ele me traz algumas coisas que me pegam. E esse conteúdo foi tão transformador pra mim, foi tão assim, uau, como eu nunca vi isso antes, como eu não sabia disso antes, sabe? Isso já faz alguns anos que eu comecei a trabalhar e ainda é muito difícil, tem coisas muito automáticas em mim, né? Principalmente essa reatividade, que ainda, toda vez que eu falo sobre isso, que eu leio sobre isso, que eu escuto sobre isso, que caneta, gente? Quero essa caneta. Que caneta que eu não vi? Do que tá falando, Ana Lu? Eu penso, caraca, é muito transformador se eu conseguir aplicar, implementar esse hábito, resposta automática, né, na minha vida. Eu tenho certeza que o meu casamento, a minha maternidade, as minhas amizades, os relacionamentos com as pessoas das quais eu convivo serão transformadas em caneca. Essa caneca foi para minha turma de mentoria, gente. A organização é sobre liberdade. Vocês gostaram? Querem que eu mande fazer umas pra gente vender aí? Linda, né? Foi para minhas alunas de mentoria. Recomendo. A minha turma de mentoria faz um tempão. Linda, né? Está fazendo eu refletir, pois eu escuto muito pouco. Então, Carla, eu também, sabe? E eu venho há alguns anos trabalhando isso na minha vida. E esse conteúdo é tão transformador que eu poderia falar ele toda semana e eu não me cansaria. Porque toda vez que eu falo sobre isso, eu relembro de muitas vezes que eu não tenho praticado, sabe? Então, gente, procure primeiro compreender para depois ser compreendida. Tem um versículo que eu amo na Bíblia que fala assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, né? Eu sofro muito com isso, sempre compreendo os outros, mas não sou compreendida. Lorena, você para compreender, né? Quando você de fato compreende com o seu silêncio, né? Com a análise daquilo ali, geralmente os outros se abrem mais para compreender você. Agora, podem existir pessoas que não, entendeu? E se é uma pessoa muito íntima, vale muito você passar esse conhecimento. Por isso que eu peço para vocês anotarem, para vocês compartilhar. Sabe, tem gente que nunca teve esse conhecimento, assim como eu, anos atrás, nunca tinha parado para pensar nisso. Entendeu? Então, eu era essa pessoa, talvez, que nunca compreendia. E depois que eu aprendi isso, tudo mudou, sabe? Claro, as mudanças acontecem passinhos pequenos, né? Baby steps. Mas a gente vai melhorando. Então, explica esse conteúdo para as pessoas que você ama aí, que convivem com você. Certo? Então, é compreender sem julgamento, sem dar uma solução, é ouvir primeiro. Eu lembro, vou contar esse exemplo aqui rapidinho, quando eu tava na faculdade, Eduardo e eu já éramos casados, a gente era recém-casado, eu acho, esse ano a gente completa 18 anos de casado, não tínhamos filhos ainda, e eu cheguei de uma aula de uma professora, tadinha, eu digo que ela era maluca, mas nem devia ser, devia ter muitos problemas, ela era uma pessoa muito difícil, sabe? Uma pessoa que xingava, cobrava demais, enfim, e eu tinha pânico de ter aula com essa mulher. E um dia eu cheguei em casa furiosa, né? E falei pro Eduardo, não lembro exatamente como, mas devo ter falado com toda a raiva que eu tava, né? Dela, contando pra ele. E Eduardo era uma pessoa muito pacífica, né? E ele olhou pra mim e eu tava falando e ele falou assim: já tentou olhar, pensar
pelo lado dela, nossa, aquilo me deu mais raiva ainda. Eu disse, ela não tem lado. Ela não tem lado. Enfim, eu briguei aí, não quis mais conversar. Eu digo, nunca mais conto nada pra ti, né? E o que a gente aprendeu naquele dia? Ele aprendeu que ele não precisava dar soluções quando eu vinha desabafar, que ele precisava só ouvir, né? E eu aprendi que a professora tinha um lado, sim, né? Aprendi muitos anos depois, né? Que com certeza ela devia ter um lado, talvez problemas em casa, né? Talvez fosse uma pessoa, sei lá, com muitos problemas, muitas dificuldades, e por isso ela tratava todo mundo daquela maneira, né? Mas então, procure primeiro compreender, ouça o que as pessoas vêm te falar, né? Depois você responde. E o terceiro hábito aqui pra gente implementar para os nossos relacionamentos é crie sinergia. E não tem nada a ver com energia, é sinergia. O que é sinergia, gente? É trabalhar juntos com o mesmo propósito, é achar uma solução juntos, uma solução criativa, é cooperação, certo? Quando tu e o outro têm opiniões diferentes, vocês juntos podem achar uma solução criativa, de forma cooperativa aí. Esse hábito, crie sinergia, ele é fruto do pensamento ganha-ganha, que os dois podem ganhar. Um não precisa anular a opinião dele para que o outro ganhe, sabe? Os dois podem ganhar, pensamento ganha-ganha. Com o espírito de ouvir com empatia, de escutar o outro, de entender o porquê que ele tá falando aquilo ali, porquê que ele pensa daquele jeito, e escutar a sua opinião também e vocês criarem uma solução criativa juntos. É valorizar. Olha que essa palavra não é respeitar as diferenças. Respeitar é obrigação. Ponto. Parece eu falando com minhas filhas. Respeitar é obrigação. Ponto. É valorizar, é entender que a diferença da opinião do outro é importante. E com ela você pode criar uma solução criativa. Uau! Não muda o mundo se a gente aplicasse isso, gente. Se todo mundo aplicasse esse conhecimento. Cara, eu sou apaixonada por isso. É valorizar as diferenças, é entender que o bonito lá que pensa sobre política, por um motivo que ele está enxergando, que para ele faz sentido, que por causa da história, das lentes pelas quais ele olha, faz sentido. E você que pensa B, por causa das suas lentes, da sua história, do seu ponto de vista, os dois têm algum valor ali, tem algum motivo por pensar assim, e vocês podem, em vez de ficar discutindo política, religião e futebol nas redes sociais, vocês podem achar uma solução criativa que pode beneficiar vocês e mais um monte de gente. Não é sensacional isso, valorizar as diferenças? Eu falo que Eduardo e eu somos opostos, né? Água e vinho, literalmente não. É muito, muito forte isso, né? Ele é A e eu sou B. Ele é verão, eu sou inverno. Ele é água e eu sou vinho. É muito oposto. E talvez, se nós não entendêssemos tudo isso, a gente, talvez no meio do percurso, talvez não, porque a gente nunca trouxe isso à mesa, foi um combinado nosso, né? Mas talvez na loucura, né, que são os relacionamentos hoje, a gente pensaria, cara, não dá mais, nós somos incompatíveis, vamos nos separar por incompatibilidade de gênios, né? Mas é justamente essa incompatibilidade que tem valor da forma que ele pensa, da forma que eu penso, e que a gente consegue hoje levar um casamento saudável, né? Que a gente vai fazer 18 anos de casado, nosso objetivo é que tenham muitos outros 18 pela frente, né? Mas isso é valor, não é só respeitar a obrigação, o que muita gente nem faz, né? Mas é valorizar as diferenças, né? É muito importante valorizar quando a pessoa vem falando com ofensas e grosserias. Na verdade, não é valorizar a ofensa e a grosseria, é valorizar o conteúdo, né? Quando você baixa a guarda, o outro baixa também. Agora, quando você suscita a ira, você já tentou, quando alguma pessoa vem, mas te xingando assim na rua, por algum motivo, você pedir desculpa de forma mansa? Você abranda na hora aquela pessoa. Ela baixa a guarda na hora. Você já tentou, quando uma pessoa está muito indignada, te falando horrores, você simplesmente dizer, eu errei, desculpa. Geralmente, essa pessoa diminui. Baixa, sabe? Porque ela tá brigando com quem? Ela não tem mais com quem brigar, sabe? Mas eu não vou assumir, a pessoa também errou. Ok, a pessoa pode ter errado. Lembra da proatividade? Do primeiro hábito que eu comecei essa live falando, da importância da proatividade? Assume a tua parte, assume a tua responsabilidade. E, em geral, a gente faz o quê? Eu até ganhei, mas, né? Tá, desculpa, mas...
Não, é desculpa sem mas. Gente, eu tô falando isso, é super difícil pra mim também, tá? É super, na minha personalidade, tem muito isso, de achar que está certa, né? De ser uma pessoa reativa. É remar contra a maré todos os dias. Ser intencional todos os dias em mudar essa minha personalidade. Como eu falei, né? Não é mudar a minha essência, mas é trabalhar nos defeitos, né? Trabalhar naquilo que eu sei que eu não sou boa. Então, se você... E a Bíblia fala tanto sobre isso, tanto sobre a língua, né? A importância aí de baixar a guarda. Então, gente, 3 hábitos que vão mudar os relacionamentos de vocês. Anotem, tá? Porque depois vocês esquecem. Amanhã vocês vão sair daqui e não vão lembrar o que eu falei. Porque a gente recebe um turbilhão de informações. Ok? Vou tentar deixar salvo, mas sei lá, o Instagram nunca... eu nunca confio 100%, né? Pense ganha-ganha. Todos podem vencer. Você não precisa perder para que o outro ganhe. Você não precisa ganhar e o outro para que o outro perca. Os dois podem ganhar, tá? Como isso é difícil, mas é muito difícil, Aline. É muito difícil, por isso que a Bíblia fala tanto sobre a língua. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre isso, sobre o amor, né? Segundo, procure primeiro compreender para depois ser compreendida. Ouça com empatia. Ouça entendendo que aquela pessoa, ela acredita que aquilo tá certo porque ela tá olhando sob uma determinada lente que você não tá vendo. Ela tem uma carga, ela tem uma bagagem, ela tem um porquê de estar enxergando daquele modo, sabe? Às vezes eu vejo opinião política. Eu nunca exponho muita opinião política, apesar de já ter feito, não gosto, né? Mas eu tenho uma opinião política bem certa, não, bem firmada, né? Minha opinião não vai mudar. Às vezes uma pessoa vem, pessoas que eu amo, que pensam o oposto de mim. E inicialmente eu pensava assim, Deus, como é que as pessoas... Que absurdo ela pensar dessa forma. Hoje eu consigo entender que tem um motivo, né? Conversei com um primo meu em novembro, bem na época da loucura das eleições ali e tal. Outubro. Bem na época entre primeiro e segundo turno ali, né? Que ele tem uma opinião oposta, mas é muito oposta à minha. E a gente conversou uns 40 minutos, foi uma conversa tão legal. Eu entendi o porquê que ele acha que A é o certo, né? Eu não sei se ele entendeu o porquê que eu acho que B é certo, né? Mas eu consegui entender e ver pelas lentes dele. Como é que eu vou dizer que ele tá errado? Ele tá errado pelas minhas lentes, mas pela lente dele ele tem um porquê de pensar daquele jeito, sabe? E é dessa forma que discussões saudáveis conseguem acontecer. É dessa forma que a gente consegue criar sinergia, que é o terceiro, né? E achar uma solução criativa. Que pena que os políticos não pensem assim, que pena que pessoas que têm muito poder por aí, né, não pensem assim. Até porque poder revela caráter, né? Que pena que as pessoas que têm muito poder, mas se nós, meros mortais, fizermos, né, e colocarmos esses hábitos em prática na nossa vida, muitas coisas vão mudar, começando pelos nossos relacionamentos dentro, né, pelos nossos. Gente, fez sentido pra vocês? Lembra, os meus relacionamentos são reflexo de quem eu estou. Os seus relacionamentos são reflexos de quem você está. Se você não estiver saudável, você não vai ter relacionamentos saudáveis, seja eles quais forem, ok? Pense ganha-ganha. Procure primeiro compreender para depois ser compreendido e crie sinergia. Eu espero que tenha feito muito sentido para vocês de coração, porque isso faz muito sentido para mim, porque eu tento viver isso todos os dias. Quando eu lembro desse conteúdo, é sempre um tapa na cara que eu levo. E eu quero, meu desejo é que todas as pessoas um dia tenham acesso a esse conteúdo aqui, para que transformem os seus relacionamentos também. Não fica só na teoria, tá? Coloca em prática, coloca no teu mural lá esses 3 hábitos. Beleza, gente? Gostaram? Eu tenho uma notícia para vocês. Para quem tava pedindo aí, a Semana Organizadamente vai voltar, né? No final de abril, dos dias 23 a 30 de abril. E hoje nós abrimos, então, as inscrições para a semana. Se você quer multiplicar o seu tempo, se você quer organizar a sua vida, você precisa participar. Se você não participou e se você já participou, eu já participei, venha de novo. Porque é sempre abençoador, outras pessoas vão estar aqui falando, né? O conteúdo é sempre muito bom e conteúdo repetido é conteúdo retido. Se você estivesse aplicando toda a Bíblia que você já leu, você já podia ser promovida ao céu, né? Já estava perfeita. Mas a gente não aplica, a gente vê os conteúdos e não aplica. A live tá salva? Tá salva. Então, gente, eu sugiro
que você assista de novo, que você se reconecte, né? Revisite todo esse conteúdo e mesmo assim, no decorrer da semana, outras pessoas vão estar aqui falando com a gente. Então, nos dias 23 a 30 de abril, a Semana Organizadamente vai estar de volta. Se você quer participar dos sorteios, se você quer participar, ter o material, se você quer tudo isso, você precisa se inscrever. O link já está na bio, ok? É isso, gente. Eu espero que tenha feito muito sentido essa live pra você, com todo carinho, porque isso faz muito sentido pra mim. Eu tento viver isso todos os dias, apesar de falhar um monte ainda, mas eu tento transformar os meus relacionamentos através disso. Que bom, Lorena! Seja muito bem-vinda aqui. Se você quiser tirar uma selfie, não, como é que fala? Um print dessa live e postar lá nos teus stories e me marcar o que fez mais sentido pra você. Eu amo ver, saber o que você aprendeu. Porque se você sair daqui hoje sem aprender nada, não valeu nada, só meia hora aqui, tá? Você tem que sair daqui com um aprendizado. Então, tira o print, coloca lá nos teus stories qual o maior aprendizado de hoje pra eu ver, ok? Beijo! Eu que te ouço sair toda comprometida em não ser reativa, mas no primeiro teste escorrego feio. É normal, tá? Cola esses hábitos no seu mural, coloca no seu espelho e você todo dia vai melhorar um pouquinho. Às vezes a gente não nota, mas depois de um tempo a gente vê que a gente já tá melhor, que a gente não grita tanto, que a gente não grita tão alto, né? É normal. Eu trabalho isso há anos na minha vida e eu ainda não tô como eu gostaria, certo? Então, coloca lá no teu mural, tá? Não esquece de se inscrever na semana e de tirar um print e colocar lá no seu story com o aprendizado do dia, pra eu saber o que você aprendeu. Um beijo, Deus abençoe.